voltando ao assunto que eu me interessei, pô, como é que o moleque de Interlagos, da lojinha de materiais de construção, o que eu quero entender é o seguinte, como é que teu pai vislumbrou em você um piloto? Por quê? Porque eu jamais... Você não tinha ninguém que corria na família? Não, então, é isso que eu queria saber. O meu tio Dárcio, irmão da minha mãe, foi um grande campeão na época do kart. Ele passou para a Fórmula Vzinho, para a Fórmula V. Ele era um cara, ele era um grande campeão. Aí meu avô morreu e ele, a carreira Desgosto. dele... Mas quem me deu meu primeiro kart foi meu avô materno, o vô Mário. Então, aí desse negócio começou a se desenvolver. E o que acontece? Na minha primeira corrida, eu fui terceiro. O primeiro kart com 6 anos, cara, eu me identifiquei. Eu falei... Na hora. É lógico, naquela época não tinha Mas brinquedo você não era nenhum. gorditinho mais. Oi? Você era gorditinho? Gorditinho. Eu fiz um regime para ir pro Mundial de kart com 14 anos. Eu perdi 7 quilos, velho. Caralho, cheguei meu. lá, quebrei a costela. É mesmo? É verdade, Grande eu quebrei a costela. Porque você começou eu perdi gordinho a correr, então? Não, gordinho total. Gordinho total. Que louco, velho. E bullying até dizer chega. Bullying, porque jamais um pai, é difícil um pai nessa época, não sei que ano é isso, mas... A gente está falando, eu comecei em 81, então a correr, porque eu treinava desde os 6 anos, 81, de 8 para 9 anos, eu comecei a correr. Então eu corri, as datas que interessam a gente conhece, né? 17 de maio de 1981 foi minha primeira corrida. Então eu cheguei em terceiro, e aí, cara, como meu pai tinha, o material de construção era em Interlagos, passavam vários pilotos, vários engenheiros, vários mecânicos, tudo na firma. E aí, tudo na firma do pai. Aí o pai, ele voltava para casa e falava assim, cara, você ganhou um capacete do Ingo Hoffmann. Puta, caralho, o cara que falou louco, que você guia muito, velho. Porra, que legal. Tá. E aí, foi indo de um tal modo que meu pai falou para mim, estudo e sono. É só o que eu peço para você. Eu não tenho conhecimento do kart, eu não tenho conhecimento disso, mas assim, a gente vai trabalhar junto se nessas duas coisas você cumprir comigo. Sono, ele te botava para dormir cedo, Rubinho? Muito cedo, 8 horas. Por que Descansar? Ele tinha... Qual é a ideia? Porque Qual é o conceito? O conceito é a mente descansada, o corpo descansado tinha muito mais energia para agir perante os problemas que iriam vir. E assim, eu fui indo. Logicamente, hoje eu não durmo às 8 horas da noite, mas... Não, mas você é um de dormir cedo? Sempre fui um cara de dormir cedo. Sempre fui um em cara de dormir cedo. Em corrida, assim, você conseguia dormir em corrida? Porque é lógico que você vai falar. No primeiro dia, na noite anterior que você foi andar de Fórmula 1, você dormiu? Dormi porra nenhuma, nem um momento. Entendeu? Você não consegue desligar, a mente fica naquele processo todo. Mas graças a Deus, depois dos estudos, da numerologia, das meditações, aí você vai relaxando. Aquele menino ao lado de Interlagos foi bem no kart, chegou a ser campeão paulista. E aí como é que foi evoluindo essa situação do teu pai falar, porra, temos aqui um piloto? Que vem de família. Tem dinheiro pra uma corrida, pra outra não tem. Como que era esse perrengue, velho? Era o perrengue de viver a vida no seu presente e não no seu futuro. Isso aí foi sempre muito, muito importante para mim. Então, eu vivia muito bem. Meu pai me deixou claro que o dia que ele chegasse para falar que não dava. Não dava. Então, assim, hoje você pergunta, por que você anda bem na chuva, né? Porque o leigo sabe que eu ando bem na chuva. O leigo sabe. Mas por quê? Porque, puta, na primeira vez meu pai falou, filho, infelizmente os teus amiguinhos estão indo pra pista, tá chovendo, a gente não tem dinheiro para comprar pneu de chuva. Se você quiser ir, tome cuidado, vá com o slick. Puta que pariu. Eu ganhei minha primeira corrida de Fórmula 1 com pneu slick na chuva. Entendi. Verdade mesmo. A dificuldade faz o cara, né? Entendeu? A dificuldade. Entendeu? A gente foi andar uma vez, é absurdo. A gente tava andando, nunca me esqueço, andando lá em Cotia. Fomos brincar na Granja. E, cara, o Gordo só andava bem na chuva porque o kartinho mais pesadinho. Mais pesadinho não. Mais pesadinho. Pô, o kart ia com as rodas arregaçadas. Autorama, assim. ele tinha um ferro no meio. Não, tinha que ter a guia. Começou a chover, eu não parava na reta. Na reta eu rodava. Esse aqui passava sem uma mão, sem um pé, assim, ó. E o cara, o que ele tá fazendo, velho? Fórmula Ford. Fórmula Ford. Como é que você foi parar na Fórmula Ford? É isso que eu preciso saber, porque você foi campeão no karts?
Daí Era o caminho natural. É o caminho natural. Você Era a Fórmula Ford. Eu fui com 16 anos. Na verdade... Você ficou 10 no kart? Eu comecei em 81 e... Não, eu fui em 89 para a Fórmula Ford. Então eu fiz 8 anos de kart. E... Putz, eu já tinha reunido todos os títulos que um menininho podia... Correu fora do Brasil, tudo. Eu fui 9º no Mundial. Quebra não, rebenta. Acidente. Pode quebrar. Como Fica que é sossegado. acidente no Japão? Acidento! Acidento! Lá é assim, lá você vê a transmissão é assim, Bartero, Piquet, Senna, acidento! É maravilhoso. Eles só falam o nome dos caras e daí tem uma palavrinha assim. E, bom, aí eu entrei na Fórmula Ford, ganhei aquela primeira corrida com o carro que a gente ganhou da Ford. Mas você ainda tinha um problema de patrocínio ou não? Nesse momento da Fórmula Ford, a Arisco foi Já chegou a Arisco. Foi a que fez tudo sobreviver. Uhum. Então, aí eu fui para a Europa a primeira vez. Eu não tinha idade para correr, mas eu nasci no mesmo dia que meu pai e tenho o mesmo nome que meu pai. Então eu usei Puta, já deu gato. dele. Gato? Já deu gato. Eu corri 5 corridas. Pô, ele falou 52 anos, como pode ser? Eu corri 5 corridas com metade da carteira de motorista de um lado e a minha do outro. E ela olhava Rubens Barrichello para lá, para cá, via a data, tava tudo certo. Ela não se pegou que meu pai nasceu em 1950. Você também não sabia, que louco, velho. Só 1950. É bobagem. E aí eu corri a Fórmula Opel, eu ganhei o Campeonato Europeu de Fórmula Opel. Daí Isso que é 90? 90. 91 eu fiz o Campeonato Inglês de Fórmula 3, ganhei o campeonato. Aí fui para a Fórmula 3000, que é a Fórmula 2 de hoje em dia. Uhum. Fiz um ano, fui terceiro no campeonato e aí fui convidado pela Jordan para ingressar na Fórmula 1. Legal. Nessa época você ainda não precisava levar grana. Não, você sempre precisa levar uma grana. Um dinheirinho. Não tem como, assim, entendeu? O cara pode chegar para você e você falar, eu não tenho nenhum... Como, por exemplo, a Ferrari que fez com que o Leclerc entrasse na Alfa Romeo. Aí ele não leva nada. Entendeu? Porque ele está sobre a tutoria da montadora que está acreditando nele como um piloto no esporte. O Verstappen foi a mesma coisa. A Red Bull pegou, levou ele para Toro Rosso da época e falou, não vai precisar. No teu caso, tipo, no meu caso, Jordan te convidou, me convidou, mas ele precisava de grana. Um cascalhinho. Ele precisava de grana. Então, eu entrei dessa forma. Quem te arrumou esse patrocínio? Assim, na época, a Arisco, eu tinha Arisco e Alô Brasil. Lembra de Alô Brasil? Supermercados Alô Brasil? Não, eu sou do Rio, não vou lembrar. Então, quem é de São Paulo vai lembrar melhor. Alô Brasil, eles eram primos e, assim, muita gente me ajudou para chegar lá. O Edu Homem de Melo. O Edu Homem de Melo é sensacional. Eu lembro do Bolinha, lembra? Arisco, oferece... Calouro, Arisco. Eu lembro de você, piloto. Eu lembro de você, sabe de onde, Rubinho? Eu tinha uma revista, eu fiquei com uma puta inveja boa quando era moleque. Eu tinha uma revista de videogame. Eu lembro de você testando o primeiro videogame da, não sei se era Mega Drive, uma coisa assim. Você com o bonezinho da roupa da Arisco e testando os videogames de corrida, o simulador de corrida, o Mônaco GP. Olá, Mônaco GP. Você lembra disso? Eu lembro de Mônaco GP. Lembra disso aí? Cara, eu tenho, né... Aliás, eu agradeci o Edu, tenho que agradecer o Murilo Macedo Filho. O Edu é maravilhoso. O Davi Cury, que sempre me ajudou. São caras que fizeram... E entre muitos outros, né? Então, caras que proporcionaram, caras que na época, assim, em 1988, se não fosse o Edu com a família, revenda, Ford e tal, eu nunca teria feito aquele campeonato. Então, são impulsos que você vai dando, assim, que vai indo. Mas enfim, aí você conseguiu essa grana com a Alô Brasil e a Arisco patrocinaram esse seu carro da Jordan. Isso, eles tiveram, assim, era pequeno perante o budget inteiro mas da levaram coisa, o que você precisava levar de grana. Que o piloto levava. E aí, na minha terceira... Quem que era teu companheiro de equipe, dois? Eu não lembro. Puta, eu tive vários naquele ano. Quando você entrou? O primeiro era o Ivan Capelli. Aí ele tomou um Capelli, 2 corridas, vazou. Aí entrou o Thierry Boutsen. Daí o Boutsen andou mais umas corridas, tomou. Aí entrou o Naspet,
o Apicella, e aí no final Esse eu nem entrou lembro. o Irvine. Ed Irvine. Porra, mas 5 caras num ano? 5, porque assim, Corria o cara duas, falou não foi bem. Pô, esse Rubinho tá indo muito bem, vamos trazer mais gente com mais dinheiro. Então a equipe começou a ser promovida, Aí entendeu? pintaram Primeiro de eles abelha. tentaram gente... Que ano foi isso, Rubinho? 93. Então foi Aí, legal, foi Rubinho, legal. você teve foi muito bem sucedido na Stewart, né? Foi o meu cartão de entrada pra Ferrari, né? E quem te colocou na Ferrari? Jean Todt também, assim como Eu Massa, não? recebi uma ligação. Como é que foi essa história? É bom saber, assim. Eu recebi um escritinho, assim, falando: Jean Todt gostaria de contar com a sua presença em na verdade, foi no hotel, eu acho que era o hotel de Paris, em Mônaco. Aí a gente conversou já do ano seguinte. Isso aí era tipo abril. Caraca, já Eu tão assinei cedo assim? Assinei o contrato em maio. Mas foi tudo Que ano isso? 99 para assinar para 2000. Aí assinei Isso tudo por 2 Cid anos. Lojamentos. Ah, ninguém sabia. Eu falei pro meu pai, falei, se contar pro vô, eu te mato. É mesmo? Porque não tem jeito. No final, você vai ver, o segredo é a alma do negócio. Então Com certeza. não tem como esses negócios que a gente como ser humano, e principalmente macho, assim, gosta de contar vantagem e tal, você vai ver que isso aí, com o tempo, é mico. O Jack falou, puta, eu espero que você esteja fazendo a coisa certa, mas eu sinto muito por você ir. Ele foi nota 1000 sempre. Eu nunca deixei de receber lembro que ele gostava nenhum muito de feliz você, aniversário e nenhum Que feliz legal, ano novo cara, que legal. do Jack Stewart. Então, Depois que disso. legal. Depois disso, Mesmo Ele na Ferrari. gostava Mesmo muito de na você, Ferrari, cara. né? Até hoje. Até hoje? É. Que Eu legal lembro manter direitinho, essa ligação. Muito. Rubinho, aí chegou a Ferrari, pós Ayrton Senna, não é fácil, né, velho? Não. De um deus, né? E o Senna era um cara que o mundo, né, sabia quem era o Ayrton Sabia. Senna, principalmente por causa do Alan Prost, né? Sem dúvida nenhuma. Pelas disputas que eles tiveram. Você correu com o Alan Prost? Corri, 93. Naquela corrida em Donington, a minha terceira corrida, que o Ayrton larga em quarto e passa a primeira volta em primeiro na chuva, eu largo em 12º e passo em quarto. E depois, durante a prova, eu passo o Prost. E assim, passar o Prost é o seguinte, você vai passando... Ele era um puta de uma lesma, Não, velho, Na chuva? Não, tudo bem, mas você tá passando Porra, um o mito, Prost, cara. não, é, cara, é. O professor, né? Porra. Você Fala, caralho. Entendeu? Porra, cara. Tem um negócio... Ele era Mas não- horrível mas- na chuva. mas Ele não era uma sabia bosta andar na chuva. Era um Na cagão, Era um né? cagão. Não, eu não fiz devagarinho como se Sim, ele fosse. sim, eu sim. fiz pelo... Cara,